Vamos todos cantar de coração. Vasco da Gama, tua fama se fez. Fala galera do canal Herói Português, estamos começando aqui hoje mais um vídeo no quadro Memorial Vasco. Desde já quero pedir perdão, teve uma galera aí cobrando aí porque não teve vídeo sobre o Memorial nas duas últimas semanas, mas foi por causa da correria do dia a dia, acabou que não deu tempo. Nas últimas semanas aí fizemos alguns vídeos de resenha, entrevista com alguns atletas do clube e acabou que ficou um espaço muito curto. Mas hoje aí estamos aí de volta aí com o Memorial para prosseguirmos aí nessa linha do tempo. E antes de começarmos aí a falar sobre o Memorial, sobre a história do Vasco em si, eu queria deixar para vocês aí, para vocês acessarem lá o Instagram da página, do canal, o Twitter, vai estar aí para vocês acessarem lá, participarem da promoção. Estamos sorteando uma camisa lá do Maxi Lopes, é o mesmo modelo, camisa 3, só que é do Maxi Lopes, aquela com o nome do Max. E para participar é muito simples, galera. Acessem lá o Instagram, lá o Twitter, vocês vão ficar por dentro. Então é isso, sem mais delongas, vamos começar aí sobre o Memorial. E paramos em 1907, né? O último Memorial, então vamos dar prosseguimento. 1908. Galera, vocês lembram sobre, uns 2 anos atrás, 2017, sobre o Real Clube de Regatas Vasco da Gama, que tinha uma coroa portuguesa, no brasão, em cima do escudo do Vasco, esse nome de Real, antes aí do Clube de Regatas Vasco da Gama, e deu aquela confusão na internet, o nome vai mudar, o nome não vai mudar, como é que vai ser isso? Na época o presidente era Eurico, né? E a gente pode esperar tudo sobre o Eurico, isso em 2017, no mandato dele. Porém, essa história vem muito lá de trás, vem de 1908. Eu vou tentar dar uma resumida, vou tentar explicar aqui para vocês, porque na época ficou um pouco confuso, também até para mim também não consegui muito entender. Lembro que eu cheguei do curso e fiquei, Real Clube de Regatas Vasco da Gama, um brasão em cima do escudo do Vasco. Aí até pesquisar e ter informações para entender todo o contexto dessa história. Como estamos acostumados a fazer no Memorial, vamos colocar as imagens, né, algumas imagens da época, sobre as situações que estarão sendo faladas. E eu não sei se vai ficar muito embolado, como é que vai ficar aí na hora de editar, porque são várias imagens, são vários conteúdos, assuntos que falaremos hoje. Então, qualquer coisa eu peço paciência, desde já peço desculpa para vocês também, mas vamos ao que interessa, vamos lá. O Real Clube de Regatas Vasco da Gama foi um título que viria em 1908, com a visita do rei Dom Carlos ao Brasil, mas impedido pelo regicídio de 1º de fevereiro de 1908. O tempo reparou a justa honraria nos 119 anos do Vasco, pelo alvará régio do chefe da Casa Real Portuguesa, Dom Duarte de Bragança. Aí podemos ver algumas imagens, né, sobre o assunto. Aí eu te pergunto, qual clube esportivo no país detém desde 1908 o título de Real Sociedade da Coroa Portuguesa? Para muitos a questão ficou sem resposta, né? Mas o único clube cuja identificação com os lusitanos é notória, sem dúvidas, é do nosso Vasco. Naquele ano, o rei Dom Carlos I decretou o Vasco por sua importância, já naquela época, como uma real sociedade. Mas uma tragédia em Portugal, que vitimou o rei e seu príncipe, adiou a entrega da honraria. Eis que no aniversário de 119 anos, o Vasco recebeu o título e passa a ostentar o nome de Real Clube de Regatas Vasco da Gama, e pode ainda utilizar a coroa portuguesa sob o seu brasão de armas ou escudo. E aí, com grande alegria, nosso clube recebeu, como vemos nas imagens, o título que lhe era devido desde 1908. Foi na sessão solene, né, do Conselho Deliberativo, na comemoração de aniversário do Vasco, em 2017. E foi entregue ao alvará régio, contendo o título de Real Clube de Regatas Vasco da Gama, expedido que foi pela Casa Real Portuguesa, que nos foi entregue pelo presidente da Associação Portuguesa dos Autarcas Monárquicos, Manuel Beninger. Como podemos ver aí na imagem, Manuel dando esse título, essa honraria ao ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda. Lá na Alagoa, lá o Conselho Deliberativo, estava lotado de vascaínos comemorando mais um aniversário do Vasco, 119 anos de fundação, né? E foi um ato histórico.
Ao fim da solenidade, o presidente Eurico, ex-presidente Eurico, hoje presidente dos Beneméritos, recebeu o decreto de Alvará Régio, dando ao Vasco da Gama o título de Real Sociedade, como já falamos, que foi alcançado durante o reinado português Dom Luís I. O documento foi emitido em 1º de fevereiro de 2017, com a assinatura do chefe da Casa Real Portuguesa, Dom Duarte de Bragança, ou Duque de Bragança. Então, galera, esse título aí, como acabamos de ver, ele foi concedido ao Vasco desde 1908, porém ele só foi entregue, né? Só chegou em 2017, ou seja, quase 100 anos depois, na data que quando o Vasco comemorava já o aniversário de 119 anos, esse título, né, essa honraria, chegou nas mãos do Vasco da Gama. E na época ele foi muito falado nos jornais nacionais e internacionais, como podemos ver nas imagens. Diversos jornais falando já na época sobre essa questão, essa relação do Vasco, Portugal, todo o contexto que envolvia naquela época. Diversos jornais falaram sobre isso, sobre o rei, o príncipe de Portugal, o acidente que teve, o direito do Vasco a esse título, né, essa honraria que foi concedida ao Vasco. Eu coloquei algumas imagens porque são muitos jornais da época, então coloquei os que eu achei mais notórios. Então, galera, falamos aí sobre essa questão do Real Clube de Regatas Vasco da Gama. Vocês viram aí o brasão acima do clube, do escudo do clube, né? E aquilo dali é optativo, né? Na época todo mundo imaginou que o Vasco mudaria de nome. Qual seria a sua opinião aí, caso o Vasco mudasse realmente de nome, né? Caso fosse permitido a mudança de nome, do escudo do Vasco? Como você se comportaria? Você gostaria? Você achou bonito o nome, o escudo? Ou você é aquele cara conservador que gostaria de que as coisas continuassem como estão? Então falamos aí sobre 1908 e vamos pular para 1909, ou seja, há 100 anos atrás, né? E há 100 anos atrás, o Vasco competiu no Remo, né? Na competição mais importante do ano, que foi disputada em agosto de 1909. Os jornais divulgavam a presença de celebridades no pavilhão, de grande público que prestigiava aquela competição. E naquela época estava contando com o presidente da República, Nilo Peçanha, do ministro da Marinha, Almirante Alexandrino, e do ex-prefeito da capital federal, Pereira Passos. Também ocupava o pavilhão o ex-presidente do Vasco, Cândido de Araújo. Lembram dele? Falamos aí do Memorial Vasco. Se não me engano, foi o primeiro memorial, falamos sobre o Cândido José de Araújo. Foi o primeiro presidente não branco da história, ou seja, o Vasco desde seu início demonstrando seu caráter social. E nessa época ele já estava, nesse mesmo ano, 1909, ele iria ser presidente de outro clube de remo. Acabou que ele saiu do Vasco em 1906, ele ficou meio insatisfeito quando foi derrotado nas eleições, mas o importante que marcou seu nome aí na história do Vasco, estava presente também em 1909. Algumas fotos dos gemadores do Vasco, da torcida, os gemadores do Vasco aí remando na competição, né? São imagens bem interessantes da época, imagens antigas, porém que demonstram o gigantismo do Vasco da Gama, o Vasco que é gigante em todos os esportes. Aí podemos ver também a guarnição vascaína, que conquistou a medalha de prata pela vitória em 1910. Foi em 14 de agosto de 1910 que a guarnição do Clube de Regatas Vasco da Gama conquistou a maior premiação concedida naquela competição, a medalha de prata, sendo vencedor em primeiro lugar do 5º páreo dos 1000 metros. Então, galera, falamos sobre aí 1909 1910, né, sobre o remo, mostramos algumas imagens, e ainda em 1910, no primeiro memorial, nós falamos resumidamente sobre essa questão da Cruz de Cristo, da Cruz de Malta, Cruz Pauta, e dessa confusão, né, que até hoje há discussões sobre isso. Mas na época não era diferente. Houve diversas discussões sobre isso, né, sobre ser ou não a Cruz de Cristo, designada como a Cruz de Malta, o que é, o que não é, como é. E aí podemos ver nas imagens que em 1910 há inúmeros exemplos publicados na imprensa em que, se qualquer relação, não tinha nenhuma relação com o Vasco da Gama, a Cruz de Cristo é designada como Cruz de Malta. Podemos ver aí na imagem que é um marco da fundação da cidade do Rio de Janeiro,
ao templo que estava no Morro do Castelo, e a Cruz de Cristo no lado oposto, que hoje se encontra na Igreja dos Capuchinhos. A revista O Malho, né, de 1910, designou a Cruz de Cristo sendo a Cruz de Malta. Podemos aí ver imagens interessantes sobre a própria cidade do Rio de Janeiro. Então, galera, só uma curiosidade, né? Sobre, na época havia essa confusão. Não foi o próprio Vasco que fez essa confusão de Cruz de Cristo, Cruz de Malta, Cruz de Malta, que se hoje já é falado, imagina naquela época que as pessoas não tinham tantas informações como temos hoje, né? No mundo da internet. Mas enfim, 1911, o Vasco teve presidente Raul da Silva Campos. E no meio dessa longa história do Vasco, né, nós costumamos enfatizar alguns presidentes do clube, como Eurico Miranda, né, o Calçada, Ciro Aranha, o próprio Cândido José de Araújo. E ao longo desses 120 anos do Vasco, tivemos também outros presidentes de suma importância, como foi o caso do Raul da Silva Campos. Ele era português, ele foi um exemplo de amigo número 1 do Clube de Regatas Vasco da Gama. Raul, aí, como podemos ver nas imagens, ele chegou a participar da equipe de ginástica do Vasco em 1911, e está aí a equipe de ginástica do Vasco. Em 1926 ele veio a ser presidente. Porém, antes de 1926, ali por volta de 1915, 1916, ele já foi presidente, uma espécie de interino, como ele era atleta do clube. Foi confiada essa responsabilidade para ele, porque na época haviam muitas renúncias de presidente. Ou seja, a briga política, essa confusão política do Vasco não vem de 20 anos para cá. Vem já desde muito tempo. Nós falamos aí sobre o Memorial Vasco, né? As renúncias que tiveram, as brigas políticas internas do clube que tiveram, e vem desde o início do Vasco da Gama. E nisso ele atuou ali como presidente em 1915, 1916, e ele é de suma importância. Podemos ver a imagem dele aí na foto. E ele é de suma importância porque ele não tem tanto valor, né? As pessoas não falam tanto o nome dele, porém na história do Vasco ele é importantíssimo, porque ele participou da questão da transição do remo, dos outros esportes do remo, que era o principal esporte do clube, para o futebol na época, ali na faixa etária de 1915, e ele participou também da construção de São Januário, em 1927, que na época foi o maior estádio da América Latina. E uma das mais bonitas aí, histórias, né, nessa trajetória do Raul da Silva Campos foi que quando ele retornou ao clube em 1926, ele botou a sua própria casa à venda para batermos nessa meta de arrecadação para construirmos São Januário, que foi o maior estádio da América Latina naquela época. Até a construção do Estádio Centenário de Montevidéu, foi o maior do Brasil até a construção do Pacaembu, e foi o maior do Rio de Janeiro até a construção do Maracanã. E hoje São Januário é o maior estádio particular do Rio de Janeiro, né? Como é do conhecimento de todos. Raul da Silva Campos também foi o instituidor dos jogos noturnos na nossa casa. Falamos também que ele botou a sua própria casa em venda, né? Mas felizmente não foi necessário essa execução, que a torcida do Vasco abraçou a causa na época. Em tempo recorde construímos a nossa casa, o nosso caldeirão, né? Que na época foi a maior resposta contra o racismo que o Vasco sofreu da federação, dos seus rivais. E ele foi reeleito presidente de 1926 até 1932, quando ele encerrou aí sua participação como presidente do clube. A importância do Raul Campos para o Vasco é surreal. Se quisermos tentar, né, estipularmos o tamanho da dedicação dele para o Vasco, quanto que ele foi fundamental para que hoje fôssemos esses gigantes do futebol e todos os esportes, a gente pode destacar dois momentos cruciais da nossa história. O primeiro é que sem ele, dificilmente teríamos nosso departamento de futebol, esporte no qual somos conhecidos mundialmente e que nos trouxe mais glórias. E segundo é que sem a sua presença e sem a sua liderança na chamada da campanha dos 10 mil, fatalmente ou então dificilmente não teríamos o nosso maior orgulho, o nosso colosso, que é o estádio de São Januário. Então, o nosso presidente foi uma chave
fundamental aí para o gigantismo do Vasco, foi uma peça fundamental para o que o Vasco é hoje. E por isso que na época ele também era denominado como o melhor amigo do Vasco, o amigo número 1 do Vasco da Gama. E com essa prova de amor, com essa bravura, né, do nosso presidente, vamos encerrar aqui hoje o memorial, por hoje é só. Falamos aí mais um pouco sobre a história do Vasco. Semana que vem, se Deus quiser, vamos dar prosseguimento a essa linha do tempo. Estamos chegando aqui ao final. Peço para que vocês se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado. E com o passar do tempo, a tendência é melhorarmos em todos os aspectos. Não se esqueçam para acessar lá o Instagram do canal Heróico Português, o Twitter do canal Heróico Português, para vocês participarem da promoção, que ela vai se encerrar dia 28/2, se não me foge a memória. E galera, dê essa força aí, compartilhe com os amigos mais uma vez, com a vizinhança, com todo mundo, para mais pessoas ficarem sabendo sobre o canal, se inscreverem, o canal crescer e produzirmos mais conteúdos para vocês. Agradecemos aí a força de cada um nessa pouco mais de 3 semanas, né, do canal. Tamo junto, saudações vascaínas, associa Vasco, hein? Saiu lá o novo programa de sócios do Vasco, é de suma importância a torcida ajudar o clube e viva o Heróico Português. Tamo junto, galera! Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez.